Agora vejamos quais serão as almas que entram nas segundas moradas e o que fazem nelas. Quereria dizer-vos pouco, porque já disse bastante em outras partes, e será impossível deixar de tornar a dizer outra vez muito sobre isso, porque não me lembra nada do que já foi dito. Se o pudesse guisar de diferentes maneiras, bem sei que não vos enfastiaríeis, como nunca nos cansamos dos livros que tratam disso, apesar de serem muitos. É esta a morada dos que já começaram a ter oração e entendido quanto lhes importa não se ficarem nas primeiras moradas, mas não têm ainda determinação para deixar de estar nelas muitas vezes, porque não deixam as ocasiões, o que é grande perigo. Mas já é grande misericórdia que, mesmo por pouco tempo, procurem fugir das cobras e coisas peçonhentas e entendam que é bom deixá-las. Estes, em parte, têm muito mais trabalho que os primeiros, ainda que não tenham tanto perigo, pois parece que já os entendem, e há grande esperança que entrem mais adentro. Digo que têm mais trabalho porque os primeiros são como mudos que não ouvem, e assim passam melhor o trabalho de não falar. Mas não o passariam assim, senão muito maior, os que ouvissem e não pudessem falar. Mas nem por isso é mais de desejar o trabalho dos que não ouvem, porque, enfim, grande coisa é entender o que nos dizem. Assim estes entendem os chamados que lhes faz o Senhor, porque vão entrando mais perto onde está Sua Majestade. É muito bom vizinho e tão grande a sua misericórdia e bondade, que mesmo estando nós em nosso passatempo, negócios, contentamentos e bagatelas do mundo, e até caindo e levantando-nos em pecados, porque essas alimárias são tão peçonhentas e perigosas sua companhia, e buliçosas, que só por maravilha deixarão de tropeçar nelas para cair. Com tudo isto, tem em tanto este Senhor nosso que o amemos e procuremos a sua companhia, que uma vez ou outra não deixa de nos chamar para que nos acerquemos dele. E é essa voz tão doce que se desfaz a pobre alma por não fazer logo o que lhe manda. E assim, como digo, é muito mais trabalho do que não o ouvir. Não digo que essas vozes e chamamentos sejam como outros que direi depois, mas são com palavras que se ouvem a gente boa, ou sermões, ou com o que se lê em bons livros, e outras muitas coisas que tendes ouvido, com as quais Deus chama. Ou enfermidades, trabalhos, e também com uma ou outra verdade que Ele ensina naqueles instantes em que estamos em oração, que seja quão frouxamente quiserdes, os tem Deus em muito. E vós, irmãs, não tenhais em pouco esta primeira mercê, nem vos desconsoleis, ainda mesmo que não respondais logo ao Senhor. Bem sabe Sua Majestade aguardar muitos dias e anos, em especial quando vê perseverança e bons desejos. Essa perseverança é aqui o mais necessário, porque com ela jamais se deixa de ganhar muito. Mas é terrível a violência que aqui usam os demônios de mil maneiras, com mais tormento da alma que na morada anterior. Porque ali estava muda e surda, pelo menos ouvia muito pouco e resistia menos, como quem tem, em parte, perdido a esperança de vencer. Aqui está o entendimento mais vivo e as potências mais hábeis, e são os golpes e a artilharia de tal modo que a alma não pode deixar de ouvir. Porque aqui é o representarem os demônios estas cobras das coisas do mundo e fazerem os seus contentos quase eternos. A estima em que nele se é tido, os parentes e amigos, a saúde que se pode perder nas coisas de penitência, pois sempre começa a alma que entra nesta morada a desejar fazer alguma,
e outras 1000 maneiras de impedimentos. Ó Jesus, que barafunda que põe aqui os demônios e as aflições da própria alma, que não sabe se há de passar adiante ou voltar ao primeiro aposento. É que a razão, por outra parte, representa-lhe o engano que é pensar que tudo isto vale alguma coisa em comparação do que pretende. A fé ensina-lhe o que é que lhe cumpre fazer. A memória representa-lhe em que vão parar todas estas coisas, tornando-lhe presente a morte e algumas súbitas, dos que muito gozaram destas coisas que viu. Quão depressa são esquecidos de todos, como viu pisar debaixo da terra alguns que conheceu em grande prosperidade, e até mesmo ter ela passado sobre suas sepulturas muitas vezes, e pensar que naquele corpo estão fervilhando muitos vermes e muitas outras coisas que podem ocorrer. A vontade inclina-se a amar aquele em que tem visto tão inumeráveis coisas e mostras de amor, e quereria pagar alguma. Em especial, põe-se-lhe diante como nunca se aparta dela este verdadeiro amador, acompanhando-a, dando-lhe vida e ser. Logo o entendimento acode, dando-lhe a entender que não pode encontrar melhor amigo, ainda que viva muitos anos, que todo o mundo está cheio de falsidade, e esses contentos que lhe representa o demônio estão cheios de trabalhos e cuidados e contradições. E lhe diz que está certo que fora deste castelo não encontrará segurança nem paz, que se deixe de andar por casas alheias, pois a sua está cheia de bens, se a quiser gozar, que ninguém acha tudo o que há mister senão em sua casa, em especial tendo tal hóspede, que a fará senhora de todos os bens. Se ela quiser, não andará perdida, como o filho pródigo, comendo manjar de porcos. Razões são estas para vencer os demônios. Mas, ó Senhor e Deus meu, os costumes das coisas de vaidade e o ver que toda a gente trata disso estraga tudo. Porque está tão morta a fé, queremos mais o que vemos do que aquilo que ela nos diz. E, na verdade, não vemos senão excessiva má aventura nos que se deixam ir atrás dessas coisas visíveis. Mas isso fizeram essas coisas peçonhentas que tratamos. Como alguém que é mordido por uma víbora se empeçonha e incha todo, assim aqui, se não nos acautelarmos. Claro está que para sarar são precisas muitas curas, e grande mercê nos faz Deus, se não morremos disso. É certo que a alma passa aqui grandes trabalhos, em especial se o demônio entende que ela tem disposições de sua condição e costumes para ir muito adiante. Todo o inferno se juntará para fazê-la tornar a sair para fora.